E de facto, recordo-me que o Rosa Coutinho, o almirante Rosa Coutinho, me disse também o seguinte, que a história da conspiração havia sido descoberta a partir, não sei se isto é exato, a partir de elementos militares na região militar norte, através do Brigadeiro Corvaz, e que isso tinha sido denunciada. Mas repara, o que estava em termos em curso militar, evidentemente que havia uma conspiração militar anti-comunista, chamamos-lhe assim. Mas havia também uma outra coisa que assustava largamente o Partido Comunista, que era a progressão através do voto. Os militares não comunistas estavam a ganhar as eleições nas armas, nos conselhos das armas. E isso era um perigo. Isso era um perigo que era preciso muito rapidamente para ouvirmos o Partido Comunista de então. Mas repare bem, não é por acaso que o principal questão na Assembleia do 11 de Março é não as nacionalizações, mas as eleições. Claro. E a tentativa de envolver também o PS nesse tipo de coisa. Portanto, o golpe militar, ou uma tentativa de resposta militar que estava a ser preparada pela chamada direita militar, enfim, que não seria tão direita quanto hoje, quanto naquele momento se dizia, era uma tentativa de resposta que foi precipitada, do meu ponto de vista, naquela data, porque, como dizia o almirante Rosa Coutinho, era preciso fazer sair o coelho da toca. Raimundo Narciso, é capaz de explicar então, ou ajudar-nos a perceber então qual foi o papel do Partido Comunista Português no 11 de Março? Sem dúvida que sim. Eu creio que nós podemos naturalmente adquirir um conjunto de conhecimentos através dos depoimentos que aqui são feitos. Ficamos a saber um pouco a trama dos acontecimentos, mas eu creio que isso não nos deve impedir, particularmente para quem nos ouve, que isto é apenas um pouco o que se passa por dentro de um fenómeno muito mais vasto. Nós estamos no meio de uma revolução e temos um povo que sofreu 48 anos de fascismo. Eu reparo, por exemplo, e naturalmente dou-lhe razão, o Sr. José Roquette, ao estar algumas semanas na prisão de Caxias, imaginou já Auschwitz. Mas naquelas prisões de Caxias estiveram milhares de portugueses, alguns mais de 20 anos seguidos. Isso é verdade, mas não está a responder à minha pergunta. Exatamente. Voltando então à sua questão. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, que é o tema central desta coisa. A matança da Páscoa e outras coisas assim. São mitos. Esta revolução inteira, incluindo o 11 de março, matou 4 pessoas. Foi a PIDE que as matou. Já chegamos a essa conclusão, mas responda à minha pergunta. Pode ajudar-nos a perceber o papel do Partido Comunista Português no 11 de março ou o PC não teve nenhum papel? Sim, eu creio que teve um grande papel. O papel do Partido Comunista era naturalmente conduzir a revolução, não só primeiro a uma fase antifascista, mas depois à revolução socialista e à tomada do poder. Naturalmente que eu hoje reconheço que, felizmente, que o Partido Comunista, comigo, que fiz tudo o que pôde para isso, não tomou o poder. Isso hoje reconheço. Mas as coisas não se passavam em termos golpistas. O Partido Comunista era, nessa altura, intérprete, juntamente com o MFA e outras forças de esquerda, e incluindo o Partido Socialista, intérprete de grandes anseios das massas populares. Por isso, no 11 de março, não precisava de ter uma máquina preparada há 15 dias à espera daquele dia. Não, tinha centenas de centros de trabalho e milhares de pessoas preparadas para saírem à rua, uma palavra de ordem. Mas isso é uma máquina preparada para sair naquele dia. Eu peço que o Raimundo Narciso termine muito rapidamente. Estava aqui, era os senhores não se apercebem, passaram 2 horas desde que entramos para aqui. Era Raimundo Narciso, muito rapidamente. Que o senhor, do senhor Roquette e das outras famílias, isso é que estava em causa. E, portanto, as pessoas de um lado e do outro preparavam a ação. O Partido Comunista, no plano militar, era fundamentalmente não dar algumas armas a alguns civis, mas era pela sua influência ganhar para si os canhões. E não tem dúvidas que o Partido Comunista foi o grande beneficiário da operação do 11 de março. Imediato. Sim, impediu. Sem dúvida. Pronto, ficamos com esta constatação. Impediu pelo menos o plano Melo Antunes. Deixe-me dizer, notícia do Avante a seguir ao 11 de março, em grande destaque, é plano Melo Antunes acabou. Mas não julgo que seria apenas uma pequena faceta da realidade dizer que foi o Partido Comunista o grande vitorioso dessa altura. Foi também o MFA e foi também o povo português. Muito bem, ficamos com essa sua constatação do povo português. Ou a ida para o comunismo. As coisas não estavam suficientemente ideologizadas. Raimundo Narciso, vamos ficar por aqui e vamos terminar com os 2 nossos únicos convidados que ainda não se pronunciaram. Deles se espera uma visão desapaixonada. Eram ambos jornalistas na altura. Helena Vaz da Silva, hoje eurodeputada eleita nas listas do PSD
fez a reportagem do 11 de março para o Semanário Expresso. Adelino Gomes, jornalista do Público, na altura foi o repórter em cima do acontecimento, o famoso repórter em cima do acontecimento ao serviço da RTP. A ambos eu vou pedir um comentário para finalizar este debate, o 11 de março de 75 e aquilo que aqui foi dito e ouvido, o que é que confere com a vossa visão dos acontecimentos da altura e agora? Helena Vaz da Silva. Bem, este debate, que era um debate claramente difícil, apesar de passados 20 anos, penso que teve a virtude de trazer novas peças para o puzzle, embora seja claro que o puzzle ainda não está completo. Eu julgo que... Eu tenho uma má memória para datas, nomes e citações, mas tenho uma memória forte das atmosferas. E gostaria de falar do que para mim foi a atmosfera que eu encontrei naquele dia. Eu estava lá há 20 anos, estava lá, julgo que, não sei se dos primeiros a chegar ao local, por um puro acaso, porque o Francisco Balsemão, diretor do jornal Expresso, estava ao telefone com alguém que morava ao lado do RAL 1, que lhe disse que estou a começar a ouvir aviões e a ouvir tiros. E nós metemos no carro, fomos a correr. O Balsemão, com a prudência e o bom senso que lhe são conhecidos, encostou o carro debaixo do arco do viaduto para ali ficar, e eu, com a inconsciência que me é conhecida, atravessei o campo a correr, havia fogo cruzado, e subi para às torres, onde estavam de facto os militares do RAL 1, que tinham ocupado aquelas torres que eram de habitação, mas que estavam ainda por habitar, e havia militares nos vários andares. Eu lembro-me desse clima, que era um clima de uma espécie de ensaio geral de uma peça de escola em que ninguém sabia bem o papel que lhe era atribuído. Eram jovens militares, recrutas, e as conversas eram: epá, empresta-me aí mais 3 balas que eu já não tenho nenhuma, e um perguntava-me, mas afinal os paras estão connosco ou contra nós? O que me impressionou, de facto. Esse clima de não saberem bem o papel que lhes estava distribuído, que foi muito impressionante. Eu estive lá uma boa meia hora com eles nas torres, antes de descer cá abaixo e começar, portanto, a assistir ao começo do encontro entre os dois protagonistas, que desde então, uma vez por ano, aparecem sempre na televisão, Dinis de Almeida e Sebastião Martins, e eu no meio a ouvir, e a certa altura na televisão eu faço assim, pergunto-me hoje o que é que eu ouvi na altura para fazer assim, mas julgo que era qualquer coisa que eu reli hoje no que escrevi no Expresso, que era exatamente o Sebastião Martins a dizer: a nós disseram-nos que estavam criminosos lá dentro, e foi isso que nos fez vir aqui, etc. E há, portanto, um diálogo em que começa a revelar-se uma espécie de mal-entendido, e a sensação que eu tive nessa altura, e que depois, enfim, vim a confirmar pelos dias que seguiram ao 11 de março e que hoje confirmo, é que as pessoas estavam e não estavam convencidas do papel que estavam a desempenhar. Quer dizer, viveram aquele momento e viveram os momentos posteriores ao 11 de março como se fosse uma representação, tinham que cumprir um papel, mas sentiam aquilo como um parênteses, como se fosse um longo parênteses que haveria de acabar. Helena Vaz da Silva, muito rapidamente. Portanto, basicamente, eu julgo que as coisas básicas aqui são que eu na altura intuí quando escrevi e disse-o de algum modo, e hoje penso que se confirma, que o 11 de março foram golpes simultâneos, quer dizer, que houve no fundo uma espécie de cadeia de instrumentalizações múltiplas. Eu julgo que isso é o sentido em que se tem que investigar o assunto. A segunda coisa é que a história não está feita. Penso que é muito importante isso. O António Reis disse-o. Já houve tentativas do António Reis, do Medeiros Ferreira, aliás, neste volume importante que acaba de sair com este período da história, mas a história não está de facto feita. O terceiro aspecto é que a democracia é uma grande coisa, porque apesar de tudo, nós hoje realmente reunirmos aqui esta gente toda e percebermos que os militantes, os estrategas, a intelligence,
tiveram um papel que tem que ser reconhecido e que é dessa relação toda de forças que, no fundo, se fazem as coisas, parece-me que é muito importante e nós, nessa altura, uma grande diferença em relação a hoje, lá nós não falámos até agora, desculpa lá, quer dizer, os jornalistas gostam muito de observar, mas também gostam de falar quando lhes é dada a palavra. Está a prejudicar o Adelino Gomes, depois fala para aí 20 segundos. Portanto, vou terminar para dizer o seguinte, o que eu penso que é importante é constatarmos que o nosso país, Portugal, é um país frágil e, por isso, instrumentalizável. E que a nossa sociedade civil é uma sociedade frágil e, por isso, instrumentalizável. E que é nesse sentido que eu penso que a lição que nós poderemos tirar, talvez, daqui, é que é importante que o país se reforce loucamente em termos de levar muito a sério as instituições democráticas e, neste momento, as instituições comunitárias, que são realmente o adoço de que ele precisa, e, por outro lado, que a sociedade civil precisa de se reforçar civicamente por uma aposta clara na educação, pela implicação dos meios de comunicação, porque só isso é que evitará que nós tenhamos cronicamente várias instrumentalizações, que já não serão 11 de março, naturalmente, mas que poderão ser outras formas de ilusão a que um país frágil e uma sociedade frágil podem sempre sucumbir. Helena Vaz da Silva, Adelino Gomes.